Início de mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, através das opiniões avalizadas esta semana do Francisco Teixeira e Turcato Ribeiro, já que Eduardo Fernandes, por constrangimentos de última hora, não pode estar presente. Ora, meus senhores, depois de, durante 4 semanas, o Guimarães em Debate ter olhado, sobretudo, para as candidaturas de 4 partidos, dos 4 partidos que elegeram deputados nas últimas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Braga. Ouvimos aqui os primeiros candidatos de Guimarães em cada uma dessas 4 listas. O Guimarães em Debate volta ao seu formato habitual de reflexão mais direta sobre temas do Conselho de Guimarães. E esta semana houve 2 reuniões dos principais órgãos democráticos do Conselho. Na passada sexta-feira, com a continuação na segunda, houve sessão da Assembleia Municipal em duas reuniões e na quinta-feira, dia em que estamos a gravar este programa, portanto ontem, reunião do Executivo da Câmara Municipal de Guimarães, a habitual reunião quinzenal. Francisco Teixeira, Turcato Ribeiro, olhando para para a reunião destes 2 órgãos, que pontos é que parecem destaque? E eu começaria precisamente pelo Turcato Ribeiro, que, como muitos que nos seguem saberão, é deputado municipal e nesta reunião da Assembleia Municipal teve uma intervenção muito ativa, sobretudo olhando para algumas das questões que marcaram, por exemplo, sobre o Plano Municipal de Ação Climática ou então o relatório de atividades da Câmara Municipal de Guimarães, mas Turcato Ribeiro, como sempre, por onde quer começar. Olá, boa noite a todos. Obrigado por estarmos aqui hoje a discutir um tema que me parece interessante. Aqui saudações especiais ao meu colega de painel, ao António e à Elvira, e temos aqui também um convidado especial que é o Alfredo, e a todos aqueles que nos veem neste momento. O balanço que faço em relação a esta Assembleia Municipal, curiosamente, se houve coisa que me mereceu a atenção, de facto, tinha a ver com essa questão do plano climático que o município apresentou, já tinha apresentado em reunião de Câmara, e naturalmente mereceu a nossa apreciação positiva, apontando alguns problemas que era preciso, que é o costume, geralmente há uma boa intenção em relação a esta matéria, mas depois é preciso aperfeiçoar, digamos, a sua aplicação, porque nem sempre... Não é assim tão fácil, muitas das vezes, aplicar do que propriamente estar a decidir. Não é? Decide-se, mas depois a aplicação torna-se muito mais morosa. E geralmente têm sido essas falhas na aplicação, que muitas vezes também têm a ver com a comunicação que o próprio município faz em relação às práticas que têm sido adotadas num determinado momento, mas que depois não são devidamente passadas para quem as tem que cumprir, e geralmente são os cidadãos, no seu todo. Portanto, ainda hoje... Acho que é perfeitamente legítimo dizer que há muitos cidadãos que ainda não sabem separar o lixo. Portanto, isto é uma coisa básica, mas o que é certo é que a realidade mostra-nos isso. E eu vejo isso em frente à minha casa e, portanto, não estou a falar de cor. Mas se me permite, se me bem recordo da sua intervenção, a mim pareceu-me que ela teve 2 críticas essenciais. Uma delas, uma crítica de fundo, quando diz que falta novidade nos compromissos e objetivos e nas medidas propostas. E depois aponta um exemplo flagrante do que tem sido um certo esquecer de medidas concretas quando lembra os amplos telhados da Plataforma das Artes e do Teatro Jordão que, segundo disse o Turcato, e corrigir-me se estiver errado, não tem painéis solares, por exemplo. Naturalmente, porque isso é uma questão. Por exemplo, eu ainda era vereador quando estava a estudar-se e a começar a obra da Plataforma das Artes. E na altura levantei a questão, por que razão é que tive a curiosidade de ir ver e pedi, solicitei uma análise ao projeto e de facto verifiquei que não havia qualquer tipo de intervenção nesse sentido. Ou seja, não estava prevista a instalação de painéis fotovoltaicos. Mesmo até para o aquecimento de águas, que são painéis solares. E portanto, que muitas vezes complementam uns com os outros. E o sentido é diferente. Embora seja, de facto, para tentar minorar as questões ecológicas, etc. E termos um melhor ambiente. E na altura, pronto, verifiquei e foi-me dito que não havia, que não estava previsto, sabendo nós que aquela obra tem, digamos, uma superfície enorme
que poderia, tendo sido instalados painéis fotovoltaicos, reduzir bastante os custos de manutenção anual daquele espaço. Na altura explicaram-lhe porque é que não tinha? Explicaram-me dizendo que não tinha, que não estava previsto e que não era possível. Pronto, há lá sempre uma explicação qualquer que se dá na altura para tentar passar, digamos, o problema. E porque eu já nem falo no Vila Flor, porque o Vila Flor foi uma obra anterior à Plataforma das Artes e que também não tem nenhuma. E também com uma grande superfície construída, nova. Muitas das vezes o município é renitente e bem, em parte bem, porque em telhados antigos, etc., não permite que se coloquem esse tipo de equipamentos, porque deforma o próprio casco visto de cima. E é isso, eu percebo perfeitamente. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de, digamos, telhados novos, planos até, a maior parte deles. O Vila Flor é plano, o da Plataforma das Artes também é plano, e, portanto, fazia todo sentido colocar ali uma série de painéis, pelo menos para ajudar nas despesas. Isso não foi possível e isso demonstra que, de facto, muitas das vezes se tem um discurso... Lá está. Até o próprio município tem um discurso que pretende fazer o melhor possível, mas depois em pequenas coisas que, de facto, podem fazer com que haja uma diferença, uma transformação no comportamento e na aplicação de determinados materiais, e isso passa ao lado. Isso é uma prova que eu quero. Aliás, hoje está demonstrado, e foi dito até um pouco informalmente pelo próprio Presidente da Câmara, e esta questão já é informal, não foi propriamente na Assembleia, que de facto se está a ponderar criar infraestruturas desse tipo nestes equipamentos, até porque todos percebemos que será importante, que são equipamentos que não tiveram, ao contrário de outros no âmbito de capitais europeias da cultura, e estes equipamentos não tiveram uma garantia ou uma continuidade de apoios que era suposto haver. Portanto, a Câmara de Guimarães tem que, de facto, criar essas condições, ou pelo menos quem está à frente destes equipamentos tem que o fazer. Sobre a questão... Há outra questão na Assembleia Municipal que também nos suscita a nós. Trocado, se permitisse, vamos ao Francisco Teixeira e depois voltávamos aí. Muito então, bem. Francisco Teixeira, eu não sei se preferes olhar para a Assembleia Municipal ou para a reunião da Câmara Municipal. Sobre a Assembleia Municipal, eu era capaz de desafiar. Gostava de ouvir o teu comentário, mais uma vez, 2 reuniões longuíssimas. Uma primeira que demorou à volta de 4 horas, depois mais 2 horas e 45. Não há maneira de tornar estas reuniões mais leves? Eu lembro, por exemplo, só o período antes da ordem do dia também, verdade seja dita, demorou cerca de 1h30 e o Trocado lá esteve a corrigir-me-á também. Ou seja, acabam por ser cansativas estas sessões. Antes de mais nada, boa noite a ti, ao Trocado, a Elvira, ao Alfredo, as pessoas que nos veem e nos ouvem do outro lado do ecrã. Vamos ver, a democracia é uma coisa cansativa, António. A ideia de que a democracia tem que ser uma coisa leve, ligeira... Francisco, dizer isso, na altura estamos em campanha eleitoral, é? Exatamente. Quer dizer, a democracia não é uma coisa dietética. Evita o debate, isso. Não, a democracia não pode ser uma coisa dietética, não é uma coisa leve. Não, a democracia é uma coisa... A não ser que as pessoas não queiram viver em democracia e prefiram que sejam terceiros a escolher por eles. Bom, pois, por agora, mas eu não resisto a uma provocação. Isso parece-me uma leitura assim um bocado judaico-cristã da democracia. Sentimento de sofrimento. Não é sofrimento, sim. De sofrimento como garantia, sim. Para... Não é como garantia, é como necessidade. Não é como necessidade. Quer dizer, não, mas faz sentido. Quer dizer, a democracia é mesmo uma coisa custosa. E neste momento em que estamos em campanha eleitoral, essa reflexão até faz sentido. Quer dizer, as pessoas os deputados municipais são deputados municipais e depois queixam-se que as sessões são muito longas. Porque não se candidatem. Estão à vontade. À vontadinha até. Não é? E os seus presidentes de junta são deputados municipais por inerência. Se acham que as sessões são muito compridas, também que não se candidatem. Portanto, estão à vontade. Só uma nota, Francisco, aqui quem se queixou foi o cidadão. Estou a dizer, a acontecer isso, evidentemente, eu nem me recordo de ter ouvido essa queixa específica de algum deputado municipal ou de algum presidente. Estou a falar em tese. Tens aí um ao teu lado, poderás perguntar. Sim. Cansativo pode ser, claro. Mas uma parte da nossa vida é cansativa e as coisas mais importantes da nossa vida são cansativas. E acho que nestes tempos em que estamos a passar uma campanha eleitoral importante, muito importante para o país, nestas circunstâncias mundiais em que vivemos, e muito importante para o país, porque há circunstâncias políticas muito novas, que nos desafiam
desafia enquanto comunidade de maneira muito intensa. Eu acho que é muito importante dizer às pessoas que as pessoas percebam que a democracia é uma coisa exigente. Que não há democracias perfeitas, não há democracias sem atrito, não há democracias a correr, não é? Que a democracia é uma coisa anti-económica, é uma coisa que dá prejuízo, no sentido em que obriga-nos a perder tempo, faz-nos gastar dinheiro, faz-nos pagar mais impostos, mas que isso faz parte. E, portanto, eu não fico nada incomodado pelo facto das Assembleias Municipais demorarem muito tempo. Primeiro, há requisitos legais que, evidentemente, a Câmara tem que cumprir. A eles não pode fugir, que hoje são mais exigentes, aliás, que há uns anos atrás, quando eu fui deputado municipal, e neo tempore, não é? Que já havia Assembleias Municipais muito longas, que iam até às 2 e 3 da manhã. Mas a circunstância é que, se nós queremos uma democracia mais escrutinada, nomeadamente uma democracia local escrutinada, nós temos que ter políticos e cidadãos que queiram escrutinar e queiram aguentar o peso, o custo deste escrutínio. Porque a democracia ainda não é, e espero que não venha a ser, um assunto de cliques e de likes. E a democracia exige que as pessoas se evoluam. Portanto, eu não fico nada preocupado. Aliás, devo dizer-te, com toda a sinceridade, eu tenho vida partidária, alguma vida partidária, não tenho assim uma vida partidária intensíssima, mas tenho alguma. E se por vezes há coisa que me custa, é a ideia de fazer as coisas muito depressa. Já é muito tarde, temos que andar mais depressa, não podemos perder tempo. Eu digo, eu não compreendo, porque nós estamos aqui para perder tempo ganhando, não é? Quer dizer, em democracia, nós precisamos de perder tempo ganhando. Discutindo, analisando. Porquê? Porque a democracia é uma coisa importante. E na democracia local, ainda mais. Só tenho pena que muitos cidadãos, demasiados cidadãos, se alheiem do debate democrático, nomeadamente do debate na Assembleia Municipal e do debate na Câmara Municipal, e se alheiem não só porque não tenham informação, mas porque não estão para isso. Não é? Porque é uma coisa que delegam em especialistas, que aliás não são especialistas nem sequer são profissionais, não é? Só tenho pena que isso seja assim, porque a democracia exige o empenho de todos. E depois desta reflexão sobre os custos da democracia, olhando concretamente para a Assembleia Municipal ou para a Câmara Municipal, não sei onde é que vais começar. Prefiro olhar para a Assembleia Municipal, onde se trataram vários assuntos, mas há um que em particular a mim me toca neste momento em particularmente em Guimarães, desculpem a repetição, que é a questão da imigração, com I. A imigração com I. E a polémica que ocorreu à volta de acontecimentos, de eventos de natureza racista e xenófoba em Guimarães recentemente, que aliás vão em linha, infelizmente, com alguns que acontecem no país, e que mereceu 2 intervenções, pelo menos 2, uma do Chega e ou 2, mas de outros deputados. Eu acho isto particularmente relevante. Porquê? Enfim, algumas pessoas que nos ouçam eventualmente saberão, eu sou professor já há 5 anos ou 6, não é? E, portanto, reparo, estou a brincar, eu sou professor há 32 anos, para aqueles que não me conhecem, não é? E há 30 anos, ou há 25 anos, ou há 20 anos, quando eu falava com os meus alunos sobre as circunstâncias culturais de contexto em que vivíamos, eu dizia que Guimarães era uma terra fácil, simples, até simples demais, porque éramos todos católicos, eram todos brancos, todos tinham casado, pais tinham casado com a vizinha do lado e trabalhavam na fábrica, na freguesia abaixo. E, portanto, vivíamos numa terra de uma enorme homogeneidade social, homogeneidade cultural, homogeneidade religiosa. Na verdade, isto não, eu digo há 20 anos ou há 25, mas isto não vai só há 20 nem 25. Isto há 10 anos ainda era mais ou menos assim. E, de repente, de uma maneira muito rápida e muito súbita, e essa rapidez, essa rapidez também merece uma reflexão, a paisagem social e cultural de Guimarães mudou muito, não vou dizer profundamente, mas mudou muito. Hoje eu tenho alunos nas minhas turmas, miúdos e miúdas, ou seja, adolescentes, que não são católicos. Tenho miúdos muçulmanos, tenho miúdos e miúdas da Argentina, do Egito, do Brasil,
da Colômbia e de outros países que eu até já nem me recordo. O que torna a nossa vida comum mais complexa. Exige mais esforço de um certo descentramento, não é? De um certo descentramento pessoal, para que possamos viver em comum. Não é? Possamos viver em comunidade. Sem sobrancerias, embora, eu também quero eventualmente, se tivermos tempo para falar sobre isso, sem relativismos culturais, porque as coisas não são todas iguais. E custa-me muito que as pessoas venham em circunstâncias muitas vezes, muitas vezes, na maioria talvez das vezes, circunstâncias muito difíceis para Portugal, no caso para Guimarães, tentar fazer a sua vida, terem uma vida melhor, e apenas porque são de outra religião são maltratadas. E são maltratadas por pessoas, tipicamente, mas não só, de extrema-direita. E que tínhamos partidos como o Chega, na Assembleia Municipal, a relativizar num discurso que é objetivamente xenófobo e, portanto, racista também, a relativizar o ataque à diferença e o ataque à diferença religiosa, à diferença cultural e à diferença das origens das pessoas que para cá chegam e a relativizar os ataques de violência, porque aquilo que fizeram em Guimarães, pintando cruzes suásticas na casa de um imigrante, trata-se de violência no limite da violência física. Porque as pessoas ficam com medo, não é? E o medo é violência física, não é? Não é preciso bater em alguém para executar violência física. Se eu provoco medo em alguém, eu estou a provocar violência física também. E ter lido, porque eu não o vi, mas ter lido na comunicação social o discurso direto, citado, declarações do deputado do Chega, a relativizar isto, comparando-as com uma senhora brasileira que há uns anos disse mal dos portugueses, parece-me isto de uma enorme perigosidade social. E fiquei muito contente também de ler que alguns seus deputados e algumas suas deputadas deram o troco devido ao seu deputado Chega, dando-lhe conta de que aquelas palavras e aquela atitude política é de enorme perigosidade social, de enorme violência simbólica, neste caso, e que não merece a mínima aceitação dos nossos cidadãos, dos nossos concidadãos, no caso de Guimarães, o que faz com que ainda me surpreenda mais o facto de o Chega aparecer nas sondagens para legislativas com números absolutamente obtusos, de 15%, 16%, 17%, porque eu não percebo como é que os portugueses católicos e cristãos maioritariamente votam num partido que é o cúmulo do paganismo anti-humanista e anti-religioso, nomeadamente anticristão. É muito curioso que isso esteja a acontecer na nossa comunidade. Eu gostava também de ouvir um comentário do Dr. Gato Ribeiro, se o entender fazer, obviamente, sobre esta questão. Passou-se na Assembleia Municipal, onde o Dr. Gato Ribeiro também estava presente. Estas leituras foram feitas lá, que comentários é que lhe merecem? É evidente que passou e teve um desfecho, porque foi aprovada uma moção apresentada pelo Partido Socialista em relação a essa matéria e que foi votada maioritariamente. E, portanto, acho que ficou claro que naquela Assembleia, de facto, a xenofobia e o racismo não têm lugar. Embora, de facto, haja ali uma voz ou outra que, direto ou indiretamente, vai denunciando assim alguns leivos até porque, como disse Francisco, e vem tentando comparar situações que não são comparáveis. Portanto, quando vamos dizer que existe uma situação de uma senhora que disse que ia matar ou que morram todos, etc., depois para justificar é o pôr em pé de igualdade uma outra ação de uma comunidade que está instalada, que é muito maioritária, os outros são de fora. Enfim, são situações completamente diferentes e que não servem de referência e, naturalmente, muitas vezes o que merece da nossa parte é desprezo e não é relativização, mas é desprezo, porque de facto não tem qualquer tipo de significado nem substrato. Está clara a posição. Há pouco o Dr. Gato Ribeiro ia referir-se a um outro ponto da agenda da reunião da Assembleia Municipal. Sim, não, o que eu ia referir era exatamente isso que acabámos de dizer agora, que de facto um dos pontos mais altos da Assembleia Municipal, tirando aquela questão do projeto
da ação climática, o plano da ação climática, foram as moções. As moções em si tiveram um significado, para mim, importante, principalmente na segunda sessão. Sobre esta questão, já agora também gostaria de voltar à questão da longevidade das Assembleias. Durante uns tempos eu pensei que, eventualmente, se tentava colocar, porque são muitos pontos, ou seja, se for levado, o problema aqui é este, se for levado à risca, e se cada um dos intervenientes, dos grupos político-partidários, decidir fazer uma intervenção em cada um dos pontos, a Assembleia demorava seguramente uma semana. Tinha que ser. E eu penso que a Câmara também parte do princípio, quando coloca os pontos que tem que colocar por lei, e muitas das vezes vai à Assembleia coisas irrisórias, que não é só mesmo para preencher, e muitas das vezes nas freguesias acontece isso. Há um ponto de freguesia nas freguesias que envolve para aí uns 20 processos nas freguesias, que são praticamente todos iguais, são ratificações, enfim, são... Mas que são obrigatórios por lei. Mas são obrigatórios por lei e por ali, como, por exemplo, a cedência de uma bandeira. Ora, isso não faz sentido nenhum. Passa-nos ao lado das questões urbanísticas e aquilo tem que ir ali. E, portanto, isso... Penso que a Câmara sabe que isso vai por atacado e costuma ser por atacado. Uma questão ou outra, muitas vezes, é que é levantada e não tem qualquer tipo de segredo. Mas eu pensei sempre, e estava convencido disso, e ainda continuo convencido disso, mas embora hoje há uma questão que é capaz de alterar essa questão. Ou seja, nós podemos vir a ter assembleias mais curtas. Porquê? Porque numa sessão, ou numa reunião, há sempre esta confusão, não é? Exatamente. Há uma sessão e algumas reuniões. Há só uma senha. Mas agora não. A lei geral veio atribuir, mesmo que haja 2 sessões ou 2 reuniões, há 2 senhas. Portanto, a Câmara já não vai estar a fazer contas se vai meter muitos pontos, porque pode facilmente, com o mesmo custo, diluir e apresentar mais assembleias municipais. E, portanto, acho que é essa questão que se vai resolver. A questão dos números dos pontos. Porque é muito difícil para quem está... É para quem está na oposição e só não é para quem está no poder porque tenho a informação direta de determinado tema, mas quem está na oposição para debater, poder ter conhecimento daqueles pontos todos que vão, já te retiro daqui as freguesias, mas todos os pontos é muito complicado, obriga a um trabalho suplementar muito, muito grande. E a última sessão, excluindo os pontos da aprovação das atas, eram 69 pontos no total, às vezes teriam 3 ou 4 da aprovação de atas, portanto eram 60 e alguns pontos. 60 e alguns pontos, se tirarmos daí 20 das freguesias, ou 30... Mesmo assim são muitos pontos. E, portanto, nós, quer dizer, há coisas ali que podem nos passar. Involuntariamente passa-se porque nós não temos tempo. A maior parte das pessoas não tem tempo. Mas mesmo assim, tudo caso. Agora, elas tornam-se... Agora, a outra questão. Elas tornam-se lentas, muito mais lentas, para quem não tem intervenção. Ou seja, eu percebo que muitos dos intervenientes ali, como não têm que falar... estão ali a um tédio enorme. E eu percebo isso. E nota-se isso que eu estou à frente, mas por trás de mim eu ouço os comentários das pessoas, que geralmente são presidentes de junta, e naturalmente aquilo para eles é uma seca tremenda, mas é o que é. Aquilo tem que ser assim, é assim o que é. Outro caso, mas já agora vai-me permitir, vou olhar outra vez para um outro ponto da Assembleia Municipal, em que o outro caso teve uma intervenção ativa, sobre o relatório da atividade da Câmara Municipal de Guimarães, e achei muito interessante uma expressão que o Trocato usou, que era um documento que representava uma colonização intelectual, dado o número de estrangeirismos que o documento... Não, é que hoje, infelizmente hoje, estamos a entrar num processo que daqui a pouco nos resta de português para podermos fazer textos. Quer dizer, eu acho que se abusa-se demasiado até, de estrangeirismos para definir ações e, enfim, questões que nós temos perfeitamente. Aliás, o português é uma língua muito rica, em relação ao inglês é uma língua rica, e, portanto, tem termos para tudo e mais alguma coisa. Não precisa de estar a aculturar-se
noutras línguas para poder explicar aos portugueses aquilo que se pretende. Posso dizer uma coisa sobre isso agora? Sim, mas só lembrar, Francisco, na resposta que a doutora Adelina Pinto, que era a Presidente da Câmara em exercício nessa sessão, uma resposta bem humorada, e ela lembrava, por exemplo, que muitas das empresas que concorrem, que eram referidas nesse relatório, têm nomes estrangeiros também, embora sejam pois empresas tem, ainda hoje, já hoje, cada vez também começa a haver empresas portuguesas com nomes estrangeiros. Sim, ou haver empresas portuguesas com nomes estrangeiros é normal, porque é normal e é bom sinal, porque é sinal que as empresas competem e vendem nos mercados mundiais e internacionais. Mas, regra geral, a questão não é essa. Eu concordo, não ouvi a intervenção de Turcato, mas concordo e subscrevo essa crítica. Regra geral, há exceções. Porque há palavras em inglês, nomeadamente, são intraduzíveis, ou em latim, que é difícil traduzir a expressão. Mas, regra geral, o uso do estrangeirismo é um mecanismo de peneiras, de afirmação de uma certa peneira burocrática, de uma certa peneira tecnocrática, não é? Um deslumbramento. Um deslumbramento tecnocrático para dar ares de importância e ares de profundidade intelectual. Em regra, há exceções. E, de facto, em regra é assim. E fica mal. E é feio, quer dizer, porque ser peneirento retira sempre peneirento desnecessariamente. Eu acho que as pessoas devem ter vaidade nas suas aptidões, sejam elas quais forem. Mas o exibicionismo retira sempre a atenção para aquilo que é verdadeiramente importante, que é a substância e não a forma. E não vejo nenhuma razão para se utilizarem, como se utiliza em muitos sítios, não é só na Câmara Municipal de Guimarães, pelos vistos também no relatório de atividades, de uma abundância inútil, porque a questão é esta, inútil, de anglicismos ou de estrangeiros. Francisco, um último comentário que te pedia sobre a Assembleia Municipal, se vires que ainda tens mais algum comentário a fazer para depois caminharmos para o final. Eu na Assembleia Municipal devo dizer que esta para mim foi a questão central, porque é a primeira vez, esta questão da xenofobia, é a primeira vez que em Guimarães aparece assim um fenómeno muito visível e muito visibilizado de racismo e xenofobia ostensiva. A vereadora da Educação, a Adelina Pinto, que estava a representar a Câmara na Assembleia Municipal, até falou do fenómeno... Na primeira reunião, porque na reunião de segunda-feira já estava... Do fenómeno emergente, sobretudo nas escolas do ensino secundário, de um certo racismo, de uma certa xenofobia débil, chamemos-lhe assim, suave, de alguns adolescentes, em virtude muitas vezes de pura ignorância, que ocorre sobretudo no ensino secundário e menos, como é normal, no ensino básico. E que isso é um sinal justamente de que isto é um assunto importante. A Associação Artística promoveu há 15 dias um debate sobre esta questão e, para além do debate ter sido muito importante de per si, lá está, uma expressão latina, por si mesmo. Sim, mas nós latinos... em si mesmo. Mas estamos na origem da nossa língua. Exatamente, estamos na origem da nossa língua. Em si mesmo, aconteceu uma curiosidade, que muitas vezes as pessoas telefonam aos amigos para irem aos debates, porque é difícil mobilizar pessoas, e não sei o quê. Então apareceram vários estrangeiros, vários imigrantes, alguns até de latitudes estranhas. Apareceu um italiano, um irlandês e também alguns brasileiros, que mostra como uma coisa que não exigiu uma mobilização pessoa a pessoa motivou a presença de uma comunidade cada vez mais alargada de imigrantes em Guimarães, que exige um novo modo de nos relacionarmos com eles. E que esta história da xenofobia e do racismo não é brincadeira. Devemos matar, ou tentar matar, o ovo na... Como é que é? Não, ao contrário, a serpente no ovo. E, portanto, não é irrelevante que este assunto seja tratado e seja tratado com atenção e com pormenor, porque ele já envolve um número muito significativo de pessoas a viver connosco em comunidade. Não é? Connosco em comunidade, segundo as nossas regras, as regras da comunidade. Não é? Se um dia se mudarem as regras, mudam-se. Mas e essa não poderá, Francisco, não nos afastando muito do tema, mas essa não poderá ser uma questão também, que já falavas há pouco, sem relativismos também, não é? Essa adequação do estrangeiro às regras da comunidade. Tem que se adaptar, o estrangeiro tem que se adaptar às regras da comunidade e contribuir, se quiser, para alterar as regras da comunidade.
Porque a questão é esta, quer dizer, as comunidades vão-se alterando. As comunidades não são coisas rígidas, eternas, não é? À sombra da colina sagrada. Não é? As comunidades evoluem. E enquanto não evolua, cada um de nós tem a obrigação estrita de cumprir as suas regras legais, normativas legais. Não é? Isso aí não há a menor dúvida. E é só isto. Não é mais nada. Agora, eu só quero aqui passar, já que estou nesse assunto, passar rapidamente, como por vezes a xenofobia decorre da falta de vergonha, da falta de pudor, da ignorância mais obtusa. Porque um dos argumentos que se utilizou contra os grupos de muçulmanos, quer explícita, quer implicitamente, que rezaram em Guimarães, no Campo de São Médio, é que rezaram no Campo de São Médio, em Guimarães. Em público. No espaço público. Isto é uma coisa verdadeiramente surpreendente, porque o que define a nossa paisagem cultural é a utilização do espaço público por parte da Igreja Católica. A Igreja Católica utiliza e até em certos pontos coloniza, por utilizar aqui a expressão do trocado, coloniza o espaço público e ninguém acha mal. A não ser na Primeira República não há manifestações quanto às procissões, nem quanto às missas campais. Não é? Está normal. Querem fazer procissão? Façam a procissão. Ninguém tem nada com isso. Mas aos muçulmanos que rezam no espaço público, há gente que diz, ai meu Deus, estão os muçulmanos a rezar no espaço público. Isto é ignorância, primeiro, mas é uma coisa pior que ignorância, é alguma dificuldade em aceitar aquilo que é diferente, que decorre, quero terminar com isto, que decorre de uma coisa que também temos que entender, que foi a rapidez com que esta mudança da paisagem ocorreu. Quer dizer, nada disto foi paulatino, tudo isto foi muito rápido. E, de facto, há um conjunto de pessoas que não souberam adaptar-se. Portanto, esta conversa tem que ser tida. E eu tenho pena, inclusive, que a própria Igreja Católica não a tenha mais. Devo dizer, no sentido de explicar aos cristãos, e aos católicos, que um cristão e um católico, para ser cristão e católico, não pode votar no Chega e tem que aceitar. As pessoas de outras religiões. Já falaremos das eleições a seguir. Por agora, eu voltava novamente ao Torquato Ribeiro, que tem feito um pouco as despesas do que toca aos assuntos mais concretos da Assembleia Municipal. Não sei se ainda quer voltar lá. Mas esta história da xenofobia é um assunto bem concreto. Peço desculpa, Francisco, não fui muito claro naquilo que disse. Obviamente que é. Eu diria assuntos mais correntes. Não, hoje em dia há assuntos que de facto nos preocupam. A situação não está fácil. Nota-se que isto está a descambar um pouco, há outro tipo de comportamento, mas a Assembleia Municipal também foi importante pelas moções. Foi uma moção que foi apresentada pela Iniciativa Liberal, pelo PSD e pelo PS sobre os 50 anos da Universidade do Minho, e penso que aqui é importante relevar isto, porque de facto a Universidade do Minho hoje tem uma importância que não tinha. Seguramente tem importância em Guimarães, que não tinha há 10 anos ou há 12 anos, porque todos sabemos que havia uma grande resistência na própria criação da Universidade do Minho e depois muita gente, digamos, com grande responsabilidade dentro da Universidade do Minho não assimilou muito bem o conceito de uma universidade e 2 polos e, portanto, Guimarães aí penou durante muito tempo. O poder político também aí teve alguma responsabilidade, principalmente o local que não conseguiu arranjar as condições a tempo. Talvez também não fosse informado a tempo disso, que havia aqui uma disparidade nos contatos. E essa ressalva é capaz de ser justa para quem teve que decidir. Mas o que é certo é que hoje a Universidade do Minho está mais impregnada na sociedade guimaranense. E isso fruto de um esforço também do próprio município. O município tem investido muito na criação de condições para que a Universidade do Minho, de facto, fique presa a Guimarães de uma forma que até então nunca esteve. E, portanto, isso é uma justiça que tem que se fazer a quem tem estado nos últimos anos, e isto é uma justiça que tem que se fazer ao Domingos Bragança, que tem feito esse trabalho. Agora, há uma questão importante que, no campo das moções, porque as Assembleias Municipais, a Assembleia Municipal teve várias moções, uma delas foi, curiosamente, a luta, um voto de apoio à luta da Antrol Alfa, que passou, que foi apresentada pela CDU e que foi votada
favoravelmente pelo Partido Socialista e fez com que essa questão passasse. Há uma questão aqui que o Francisco com certeza não soube, mas vai ficar a saber, que aconteceu que me incomodou bastante. Que é uma questão já recorrente, é a segunda vez que aparece, e é pelo PSD. O PSD já trouxe e já embandeirou em arco em relação àquele problema da Sofia Escobar, ou seja, o PSD, digamos, tenta ultrapassar as decisões que não são dele e que não são dos partidos, nem são do Executivo Municipal, tem a ver com as próprias instituições e a sua própria gestão cultural, e as escolhas são da sua responsabilidade, que não da responsabilidade política ou partidária. E nessa questão da Sofia Escobar, de facto, o PSD cavalgou a onda de uma forma que me parece bastante populista. E depois, nesta última Assembleia, foi uma questão em relação a uma exposição do SIAS, que foi inaugurada, que chamava-se Terra Estreita, o tema era a Palestina, e o PSD veio dizer que, de facto, não concordava com a programação daquela exposição, porque aquela exposição, digamos, não era plural, portanto, era uma visão de um problema, mas isso é uma questão que acontece com quase tudo. Tudo é uma visão de um problema. E que, de facto, gostaria de saber se estaria preparada já também uma exposição dos judeus, porque nós estávamos a contribuir para o antissemitismo, e aqui um parênteses que eu faço, a gente confunde semitismo com sionismo, e estamos a falar de coisas diferentes, mas no meio disto tudo, acima de tudo, o que eu penso é que é preocupante que o PSD, com as responsabilidades que tem, trazer um problema desta forma. Porque, de facto, não pode haver censura. As questões culturais não podem ter censura, as culturais e as outras. Mas eu, principalmente esta questão cultural, me parece que é entrar num campo que é bastante perigoso. Entrar na programação e dar palpites sobre se a programação deve ser assim ou se deve ser assado, parece-me que é um campo demasiado perigoso para a nossa liberdade de pensamento também. Porque se for assim, e se não vamos por mera hipótese, aliás foi colocada essa questão aí muito bem, de um momento para o outro o PSD tiver responsabilidades, o PSD, pelos vistos, o Executivo Municipal vai ter um papel direto nas escolhas culturais que nós vamos ter no município. Ora, isso não me parece que seja a melhor forma de ver o problema e de resolver um problema que não existe. É um problema que faz parte da nossa sociedade e é assim mesmo, e está bem assim. Francisco Teixeira, agora vou apelar ao teu poder de seres conciso. Essa é a parte mais difícil, porque este assunto é complexo. Pois é, por isso é que eu já estou previamente li o assunto é mesmo complexo. Primeiro, é verdade que a Câmara não pode, quando digo a Câmara, digo os vereadores, não podem ditar, não devem ditar a programação cultural específica nomeadamente dos equipamentos e as programações dos vários equipamentos e das várias estruturas de programação. Por um lado, isso é verdade. Por outro lado, é mentira que as câmaras não tenham, e nomeadamente os vereadores da cultura, não criem macrocondições e não tenham ideias globais que enquadrem e que definam as programações culturais. Por exemplo, evidentissimamente, que se se concluísse taxativamente, que não faça a mínima ideia se é o caso, e duvido que seja o caso, que esta exposição Terra Estreita, que eu ainda não vi, que irei ver, era antissemita, quer dizer, se provasse taxativamente que era antissemita, a Câmara tinha que intervir e tinha que fechar a exposição. Como é óbvio. O antissemitismo é uma forma de racismo. Portanto, não haja a menor dúvida sobre isto. Portanto, esta ideia de que o vereador ou o presidente ou a Câmara não tem nada a ver com a programação cultural, não tem a ver com a programação cultural em sentido estrito, mas em sentido amplo, as programações culturais têm que visar objetivos globais de democracia, de emancipação, de pluralismo, de respeito pelos direitos humanos fundamentais. E, portanto, dizer simplesmente que os vereadores, sejam eles quem sejam,
não tem nada a ver com as programações. Não é verdade. Se aparecer alguém lá a fazer uma proposta de programação completamente louca, não só antissemita, mas misógina, racista... Mas não tem a ver com o valor da cultura. Estou a falar em abstrato. Sim, mas não tem a ver com a programação de SIAG. Tem a ver também com a programação de SIAG. Não tem. Não, desculpa. A Câmara é acionista maioritária no SIAG. Mas não é acionista do ponto de vista da programação. Desculpa. Não há acionistas para a programação. Claro. Não, mas há a Câmara... Uma coisa é a Câmara ter uma a Câmara existe tem uma uma direção da cultural. oficina. Existe uma direção da oficina. Sim, e a direção da oficina e os seus a agentes direção da oficina culturais... a direção da oficina responde à Câmara. Responde à Câmara, mas ao lado. Desculpa. A direção da oficina responde à Câmara. E a programação e os programadores da oficina respondem culturalmente, no sentido amplo da palavra, à direção da oficina. E o presidente da oficina, num caso concreto, é o vereador da cultura. Portanto, existe aqui uma cadeia de respostas culturais e respostas políticas. Dizer que não existe uma conexão entre uma coisa e outra é simplesmente mentira. Não concordo com isso. Não, mas não é de não concordar, é um facto. Não é facto. Desculpa, então não é um facto. Não é a Câmara... Desculpa. Não, deixa-me dizer um facto. Para facto. responder politicamente. Não, desculpa. Uma coisa é a resposta política. E o que é a resposta política? A resposta política também é a resposta cultural. É a mesma coisa, quer dizer que a cultura não tem nada a ver com a política. O que nos faltava a nós, se agora o vereador o vereador da cultura ia analisar que um programador... Primeiro, a exposição não era antissemita. Só foi considerada antissemita porque no atual contexto, qualquer coisa que venha beneficiar um pouco a vida má que neste momento está a passar... Não estejas a discutir o assunto que eu não estou a discutir. Mas é isso. Eu não estou a discutir mas eu estou a discutir porque eu fui ver a exposição. Santa Marta, mas não estou eu. Quer dizer, vamos já ver. Ou vamos discutir esse assunto ou Francisco, se me permites, é assim. Tu começaste a tua discussão partindo do princípio que podia ser antissemita e a Câmara tinha que intervir. E tinha que intervir. Mas não é o caso. Não disse que podia ser antissemita. Eu disse portanto, essa parte tens que safar. Não disse nada disso, é fácil. As pessoas basta fazerem rewind aqui 5 segundos para perceber que eu não disse nada. Disseste? Não, exatamente. Disseste que se fosse antissemita, a Câmara tinha todo o direito. Se fosse antissemita, a Câmara não tinha direito, tinha obrigação. Obrigação, pronto. A Câmara tinha obrigação. Então, Francisco, e vamos lá. Se a exposição fosse antissemita, a Câmara tinha não só o direito, como a obrigação de impedir que a exposição se fizesse. Portanto, há uma conexão. Se isto é assim, bom, eu acho que ninguém de bom senso discordará que isto é assim. Ninguém. Mas não era isso que estava em causa. Para mim era. Se isto é assim, há uma conexão política e cultural entre a Câmara, a direção da oficina e as programações. Claro que há. Porque as programações, aliás, como eu vi numa discussão qualquer e assumindo, as programações têm elas próprias enfoques políticos. Esta é uma exposição política, eu não vejo nenhum mal nisso. Nenhum mal nisso. E, portanto... para concluir só, quer dizer, não é verdade que não haja responsabilidades culturais da Câmara nas programações. A Câmara tem responsabilidades culturais nas programações da oficina. Dizer que não tem nenhuma conexão é mentir, é tentar enganar, neste sentido. Primeiro. Segundo, o deputado, que até já foi nosso colega painel nas circunstâncias, o Tiago, disse, porque eu li que a exposição era antissemita. Quer dizer, eu acho que não chega ao Tiago ou a quem quer que seja dizer que a exposição é antissemita. Tem que dizer porquê. Quer dizer, eu não posso dizer, simplesmente, porque é que aquela... Eu digo, por exemplo, os senhores do Chega são racistas. Porquê? Porque relativizam algo de uma enorme importância, que é a igualdade das pessoas, independentemente da sua religião. Ora, se eu digo que aquela exposição é antissemita, tem que dizer porquê. Eu não posso dizer apenas, não gosto das ideias políticas daquela exposição, logo é antissemita. Isto não pode ser dito. Isto não é razoável. Isto não é razoável. Sim, e portanto... o que nós temos que olhar é para a exposição e dizer o seguinte: a exposição é ou não é antissemita? É uma coisa. Gosto ou não gosto da exposição pelos ideais políticos que ela veicula? Isso é outra. O não gostar da exposição pelos ideais políticos é normal. Pode perfeitamente não gostar da exposição dos ideais políticos da exposição e tem que engolir. Porque o artista não tem que responder aos ideais políticos da pessoa que vai assistir. Era o que mais faltava, não é? Ele tem que responder à sua própria consciência cultural, não é? Agora,
O assunto merecia discussão, mas... Isto termina nos limites da dignidade humana. Nos limites da dignidade humana. Eu penso que foi claro. Foste muito claro, mas foste muito claro em relação àquilo que te interessa divulgar. Mas há aqui uma questão importante. Primeiro, o tempo. A intervenção do deputado faz antes da abertura da exposição. Pois, sem ter conhecimento da exposição. Isso é verdade. Primeira questão. Razão. Isso tens toda Primeira razão. questão. E, portanto, tudo isso, e mais, eu não vi o deputado na exposição. Eu até pensei que a exposição já tinha sido aberta. Não foi antes. Dizer que uma exposição é foi antes. A exposição foi depois. Portanto, a intervenção é antes. Pois, isso não faz sentido. Portanto, isso demonstra bem, para mim, é mais que claro, que a intenção não era propriamente aquilo que tu acabaste agora de descrever. Não, mas eu não estou a dizer, mas eu não disse que a intenção era essa. Francisco. E se foi assim em concreto, eu até pensei que ele tinha visto a exposição, devo confessar. Não, ele soube a informação sobre os intervenientes e disse, estes fulanos estão assim assado e... Mas como não temos aqui o membro da Assembleia Municipal para nos poder ajudar... Eu não me posso pronunciar sobre um livro de Espírito Santo Moreira. Tenho que ir lá ver e depois falo. É tão simples como isto. Proponho que avancemos... Porque nestes últimos dias começou a ser habitual, sobretudo quem segue a agenda política mais imediata pela televisão, a atribuição de notas para o desempenho dos partidos e dos líderes e mais não sei quem. Ora, o Guimarães em Debate não vai propor notas de maneira nenhuma, mas vai trazer aqui algumas notas de campanha, que é que os membros do painel mais têm reparado nestes últimos dias. Torquato Ribeiro era capaz de começar por si a desafiá-lo a olhar para a campanha eleitoral em curso e dar nota daquilo que mais o tem chamado a atenção. Ora bem, eu posso dar nota do que me tem chamado mais a atenção, mas eu, ao estar a dar nota, assim, primeiro eu tenho conhecimento da campanha, porque, como sabem, eu sou mandatário da campanha, sou mandatário regional da campanha, que a CDU está a fazer aqui no Distrito, e naturalmente que a campanha da nossa parte está a correr dentro daquilo que estava programado, portanto não há aqui grandes novidades. Em relação ao percurso que estava previsto, temos tido um bom acolhimento e, portanto, não me parece que esteja mal. O que me parece... E das outras forças políticas, Torquato, como é que tem olhado? As outras forças políticas eu vou vendo pela televisão, de vez em quando, e vou conhecendo, pronto, e naturalmente que também devem estar a correr mais ou menos bem. O que me preocupa não é isso. A mim o que me preocupa em relação à campanha é que nós temos hoje um figurino que me incomoda bastante, porque é um figurino que altera por completo os debates, principalmente. Já nem falo nas coberturas da campanha, que eu ainda há bem pouco tempo vi a repetição de uma imagem na televisão pública, a repetição de uma imagem porque não estava boa, não sei o quê, entretanto deu o dobro do tempo para uma força política. Portanto, há aqui esta disparidade e, ao contrário do que se possa pensar, estas disparidades acontecem com muita frequência. Mas o que me preocupa é que no debate político há muito pouco tempo para as forças políticas antagónicas se poderem pronunciar, mas depois há muito tempo para que os comentadores possam vir e adulterar por completo, adulterando, voluntário ou involuntariamente, mas o que é certo é que nós vemos um debate, participámos nele porque o ouvimos, mas depois vêm-nos explicar o que é que os outros disseram, muitas vezes até ao contrário daquilo que nós ouvimos. E, portanto, isso é grave. Os debates não se ganham no debate, mas no pós-debate. No pós-debate. E no pós-debate depois é que dá notas, e depois aquele se portou bem, e quem ganhou, quem não ganhou, etc, etc. E entre eles fazem a festa, deitam os foguetes, vão buscar as canas novamente para o próximo debate. Não me parece que isto seja a melhor forma, digamos, do exercício democrático e do acesso das forças políticas à comunicação social. Acho que isto aqui há um desequilíbrio enorme. Há, de facto, um sistema que está já contaminado. Portanto, os próprios comentadores que são escolhidos a dedo não são propriamente, nem sempre, não é assim tão plural quanto isso. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista da comunicação, acho que há um grande déficit democrático da forma como ela está a decorrer. Francisco Teixeira, olhas para a campanha eleitoral e é uma campanha alegre, como diria o Essa? Não, eu acho que é uma campanha alegre e não sou assim tão, como é que eu vou dizer, tão pessimista, tão
catastrofista como o Turcato relativamente à campanha. Tudo vai bem. Não tudo vai bem, mas a democracia que temos é uma democracia que nunca vai completamente bem, em que nunca tudo vai bem. Sim, nunca tudo vai bem. Seria por acaso para perguntar o que é que não funciona, então. Foi, exatamente. Muitas coisas não funcionam. E a comunicação, mesmo a comunicação social, a comunicação pública, é, por definição, uma coisa muito entrópica, complexa, cria ela própria dificuldades, não é? E querer que a comunicação política, ou exigir que a comunicação política, ainda por cima de um espaço de tempo de uma campanha eleitoral, seja uma coisa transparente, plácida, morna e ultra-racional, eu acho que é querer o impossível e acho que não é boa ideia querer o impossível, embora seja razoável querer o razoável. Portanto, nem 8 nem 80, no fundo é o que eu estou a dizer. Nem tudo é mau, nem tudo é bom. Eu acho que, por exemplo, o debate entre o Montenegro e o Pedro Nuno Santos foi um bom debate. Relativamente esclarecedor. Foi integralmente esclarecedor. Foi relativamente esclarecedor. Em que se mostraram duas visões do mundo e de Portugal bastante distintas, com um tempo razoável. Eu preferiria mais um bocado, mas se for preciso, eu como o Turcato temos mais tolerância e capacidade de atenção aos assuntos políticos que a maioria das pessoas. Mas acho que o debate tem sido amplo, intenso, múltiplo, e esta multiplicidade de comunicação tem criado muitas dificuldades para as pessoas acompanharem. Mas isso faz parte do tempo em que vivemos, em que a comunicação social é multiplicada N vezes sobre si própria, não é? E, portanto, eu não acho que isso seja uma catástrofe. Quer dizer, bem entendido, eu olho para os comentadores e para este fenómeno dos comentadores terem tanto ou mais tempo que os comentados. Tem mais. Tanto ou mais tempo que os comentados. Olho para os comentadores como parte do próprio processo político. A mim não me passa pela cabeça que os comentadores sejam uma espécie de Deus mais um estrangeirismo, não é? Deus ex machina, visto do alto. Mas a mim não me passa. Claro que alteram, mas o que as pessoas têm que entender é que os comentadores são eles próprios agentes do processo político e não são portanto, alguém que está puro a ver e a acertar o relógio de como as coisas devem ser. Agora, é muito complexo meter estes discursos todos então, em quando? Um mês? Não é? Num mês, em 15 dias. O que as pessoas têm que fazer, para depois não se queixarem, é, durante o ano todo, estarem atentos à política, estarmos atentos aos discursos políticos, para que depois, quando haja eleições e seja tudo empacotado no mês, se sentirem mais à vontade. Muito bem. E agora mesmo no final, Turcato Ribeiro, haveria alguma coisa ainda que deveríamos ter falado e que não falamos? E que o Turcato Ribeiro ainda queira lançar? Eu estou a tentar ser pedagógico, não é? Não estou a dizer mal nem bem de ninguém, tirando do Chega, naturalmente. Turcato Ribeiro, alguma nota ainda queira trazer, não sobre este assunto, mas sobre outro que deveríamos ter falado e não falamos? Eu trago um assunto que vai acontecer amanhã. Portanto, amanhã vai haver, ao contrário, e penso que 100 comentadores a tentar explicar a quem lá participar o que é que os candidatos dizem, ou vão dizer. Amanhã o Turcato Ribeiro refere-se a sexta-feira, porque estamos a gravar numa quinta. Exatamente, sexta-feira, no 1 de março, pelas 21h30, na ASMAV, vai haver um debate com, digamos, os candidatos do Círculo de Braga e os candidatos de Guimarães pelo Círculo de Braga. Parece que... E, portanto, é uma oportunidade também para ouvir esta diversão de opiniões, sem comentador. Portanto, depois, se quiserem, com certeza até poderão participar em conversas informais no final, mas é uma forma de debater muito mais limpa, ao contrário do que o Francisco diz, é muito mais limpa e muito mais democrática e muito mais, acho eu que, acima de tudo, é muito mais séria. Muito bem, convite feito e penso que pela parte do Francisco Teixeira vai haver aqui uma renovação do convite. Exatamente, é uma renovação do convite, mas quero introduzir uma coisa que o Turcato alguma maneira introduziu, mas que eu quero explicar um pouco melhor. De facto, a Associação Artística já faz este tipo de debates há algum tempo. Já participei. Portanto, não é de agora.
e tem uma particularidade, que é a particularidade de os cidadãos poderem lá ir interpelar diretamente os deputados, ou os candidatos a deputados, interpelarem diretamente os candidatos a deputados. Os deputados que foram convidados os candidatos a deputados que foram convidados terão, enfim, um pequeno tempo inicial, mas o grosso do tempo será o tempo de público e depois os candidatos a deputados terão a oportunidade de responder. De maneira completamente livre, de maneira completamente descomprometida. Portanto, não há ali nada pensado, não há nada combinado. E as pessoas que querem incomodar, no bom sentido da palavra, político, incomodar politicamente com urbanidade, naturalmente, com urbanidade, porque aquilo é uma casa particular, com urbanidade, os seus candidatos a deputados têm um espaço para fazer, em vez de ficarem cansados em casa, porque cansados, também os seus candidatos estarão cansados e estarão lá para arriscar o confronto direto com as pessoas. E depois deste convite duplo para que hoje, sexta-feira, dia em que vai provar esta edição do Guimarães em Debate, participarem deste debate que acontecerá na Associação Artística Vimaranense, na Rua Gil Vicente, em Guimarães, a partir das 21h30, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa de que voltaremos hoje outro dias, com outros temas e outros protagonistas. Até lá é sempre um convite para nos ir acompanhando nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.